Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alceu, tô trabalhando aqui no Colégio André agora e, junto com a direção, com a professora Rose, com a coordenação da professora Geni, preparamos um projeto que é a revisão do Enem, né, visando ao Enem 2021. Então, nós iniciamos esse projeto transformando as questões dos Enem, das provas anteriores, Enem 2020, e fomos regredindo, né, até as primeiras provas do Enem, transformando essas avaliações em Google Formulário. Por que isso? Porque a partir desse Google Formulário, vocês podem fazer simulados, se acostumar com a prova, ficar mais familiarizado com as questões, saber o porquê, tentar descobrir o porquê de cada resposta, ir, né, aprofundando os estudos de vocês. Depois, o segundo passo desse projeto foi nós prepararmos um aulão de revisão das questões. Então, nós, professores, preparamos uma apresentação de PowerPoint para tentar fazer vocês refletirem e descobrirem o porquê de cada resposta. Porque é muito simples. Vou estudar para o Enem. Pego lá o caderno de prova, pego o gabarito, olho lá, a resposta é essa, tal. Mas vocês já pensaram o porquê de cada resposta? Essa resposta é B, mas por que é B? Né? Porque não vale a pena só simplesmente eu marcar a letra A lá e ver, o gabarito é D, tá, errei, deu. Não, eu errei por quê? Eu marquei A, é D, mas por que é D e não é A? É tentar descobrir o porquê da resposta. É só assim que eu vou conseguir memorizar, aprender e ter consciência do meu estudo. E não estudar de uma forma superficial, estudar por estudar. A gente nunca tem que estudar por estudar, ler por ler. Nós temos que ler por prazer, nós temos que estudar para aprender. E nós só aprendemos quando a gente pergunta o porquê. Porquê de tudo. Esse é o grande segredo para estudar. E vocês somente vão ter sucesso nessa avaliação se vocês fizerem essas perguntas do porquê de cada item. Então, nós, professores, estamos empenhados nessas últimas semanas fazendo esse projeto andar e agora ele está finalizado. Então, esse vídeo é um convite para vocês acessarem a aula Meet que nós vamos fazer na próxima semana, participarem, mas eu já peço para vocês o seguinte, não participem por participar, participem de uma forma consciente, de uma forma participativa. Participem, questionem, perguntem para o professor, nós professores vamos apresentar as questões para vocês, nós vamos ler as questões, vamos explicar o porquê, mas antes de dar a resposta de cada questão, nós vamos pedir a opinião de vocês. O que vocês acham que é certo nessa questão? E aí sim, a partir dessa participação, nós vamos revelando as respostas e explicando o porquê, né? Por que a letra B? Por que a letra A? Né? Vamos observar, a letra A está errada porque tem tal item que não condiz com o texto. E o grande segredo da prova do Enem é justamente ler o texto elucidativo e observar com muita, mas muita atenção o enunciado. Porque às vezes a resposta já está no enunciado ou o gatilho para a resposta está no enunciado. Não tem como eu acertar uma questão do Enem se eu não observar o enunciado. Hoje, né, nós estamos chamando vocês para esse projeto, para participar conosco de forma ativa, como eu já disse, e vamos dar um pequeno spoiler do que vocês vão encontrar nessa primeira aula, né? Quiçá teremos outras, mas vamos começar com esse primeiro momento, observar as participações de vocês e aí veremos se vamos continuar com outras datas e assim por diante. Pensar, quem sabe, fazer um aulão pensando na redação também, porque muitos têm esse problema de como é avaliada a redação do Enem, como é a construída essa redação. Então, hoje, agora, eu não vou entrar nas questões em si, mas vou dar um pequeno spoiler do que vocês vão ter nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro. Tá? Vou compartilhar a tela agora, mostrar um pouquinho do que nós vamos trabalhar e, principalmente, de algumas perguntas que muitos de vocês fazem em relação ao Enem e alguns possuem essa dúvida até hoje. São algumas perguntas que nós temos que ter consciência do que a gente vai ter em relação ao Enem, mas não é da prova, é da inscrição, do processo, da orientação, da correção, para onde o Enem pode nos levar. Então, esse material é que nós vamos utilizar no dia da aula, aulão de revisão com base no Enem.
Então, ele foi construído aqui na Escola André, como eu já disse, nessas últimas semanas. E quem participa desse projeto somos nós. Eu, professor Alceu, a professora Rosiane, com a coordenação da professora Geni e com o apoio total do nosso diretor Felipe. Tá? E aí, aqui está o grande, o Enem, o mistério, o grande prova, a grande, assustadora prova que muitos temem, né? Porque realmente é uma prova cansativa, mas é uma prova extremamente difícil. Mas em relação a essa prova, o que a gente pode pensar? O que nós temos que analisar? Quais são as perguntas que nós devemos fazer? A primeira, o que é o Enem? Depois, por que eu devo fazer essa prova? Por que eu devo dedicar 2 domingos da minha vida para fazer essa prova? Depois, quando será a prova em 2021? O que será avaliado nessa prova? Devo fazer no último ano do ensino médio ou deixar para depois? Ainda, por que fazer a prova? Para que a prova não serve, né? Devo pensar, por que fazer a prova e depois? Essa prova não vai me levar a isso. Ser foco, ter objetivo. Posso confiar nessa prova? Essa prova é confiável? Posso confiar na correção dela? A correção é confiável? E por último, posso fazer de graça ou preciso pagar a taxa de inscrição? Essas perguntas norteiam muito os estudantes de ensino médio, principalmente de escolas públicas. Por quê? Porque o aluno de escolas públicas, às vezes, não tem todas essas informações, todo esse suporte, toda essa orientação e, principalmente, alguns acham que eu tenho que pagar e eu não tenho condição. Isso não é verdade. A gente vai mostrar isso, né, durante o transcorrer desse nosso primeiro encontro, né, porque eu posso fazer de graça, sem pagar nada, sendo aluno de escola pública. Essas perguntas todas serão desvendadas, explicadas, elucidadas por nós, professores, nesse primeiro encontro que nós teremos. Ainda a data não está definida, pois o nosso diretor marcará, né, essa data avaliativa e avisará vocês por meio das redes sociais da escola, por meio de e-mail, lista de transmissão, que ele utiliza aí para divulgar todos os itens, digamos, todos os projetos que o André Leão Poente produz ao longo do ano e durante toda a sua história. Aguardo vocês lá e será um prazer, né? A professora Rose e eu teremos o prazer de estar com vocês e ter, principalmente, novamente eu vou repetir, a participação ativa e consciente de vocês para elucidar e chegarmos ao grande porquê de cada pergunta. Um forte abraço do professor e até o nosso encontro.